E aí pessoal, estou de volta, meu nome é Ezequiel Donhauser e a pedido aí de pessoas no e-mail, eu tenho recebido e-mails de sugestões para videoaulas e uma das sugestões foi que eu fizesse uma videoaula explicando um pouco melhor sobre a linguagem C para microcontroladores PIC e um pouquinho mais sobre o compilador CCS, já que a gente vai estar fazendo vários projetos usando o CCS daqui para frente. Eu vou estar mostrando alguma coisa de como configurar aí um módulo Wi-Fi, comunicação USB e todas essas coisas mais futuramente. Então é interessante que você saiba um pouco melhor aí sobre a linguagem C, para que você que tem dúvida ainda, e algumas coisas específicas do compilador CCS. Então eu decidi fazer essa videoaula para explicar um pouco melhor sobre isso. Então vamos lá, eu vou estar usando o PIC 16F877A e vamos começar do zero aqui. Se você quiser começar num arquivo novo, você cria um arquivo novo direto, mas vamos sempre usar aqui o nosso PIC Wizard e escolher o local de onde eu vou salvar o meu projeto. Está na área de trabalho, pasta aula. Você dá um nome para o teu arquivo, aula, e aí você escolhe aqui o microcontrolador que você quer, seleciona ele, seleciona a frequência que ele vai trabalhar, vamos colocar 4 MHz. É importante aqui você usar, quando os cristais são menores que 4 MHz, vai usar o cristal do tipo XT, e quando é acima de 4 MHz até 20 MHz, você usa esse high speed aqui, que ele usa cristal do tipo HS, certo? É bom que você selecione essa opção Power Up Timer aqui, porque o que acontece? Quando você liga o microcontrolador e você já começa a rodar o teu código e a energia não está totalmente estável no microcontrolador, vai dar algum problema nessa leitura. E esse Power Up Timer aqui, ele espera a energia estar totalmente estável no microcontrolador e daí ele começa a rodar o código. Então a partir daí a gente não vai usar a comunicação RS-232, então a gente desmarca. E se você quer estar configurando o teu microcontrolador, tem tudo aqui o que você pode configurar, aqui as I/O, se você quer que seja analógico, para cada pino do microcontrolador, se você vai usar LCD, mas isso aí eu vou estar só mostrando aqui dessa parte aqui. Depois a gente vai estar incluindo isso daqui manualmente no decorrer da aula, certo? Aqui está a configuração inicial, geral aqui. Quando você aplica em OK, todas as configurações vão ir para um arquivo chamado, o nome desse arquivo que você criou, aula.h, vai ficar todas essas configurações. Esses códigos vão ficar tudo naquele arquivo. Então você dá OK. E ele já informou aqui esse arquivo aula.h aqui. Para que você saiba e esteja familiarizado com os fuzzy bits aí do teu microcontrolador, a gente vai vir aqui na pasta aula e vamos abrir esse arquivo .h e vamos tirar esse código daqui e colar aqui no lugar dessa chamada aqui. Daí a gente vai ter isso daqui no nosso escopo aqui. E a gente vai ver essas configurações aqui sempre para facilitar. Se você compilar esse código aqui, ele já vai compilar normal, tá? Fechar isso daqui. Vou deixar só essa aula.c aqui, deletar todo o resto e abrir de novo esse arquivo. E tá aí, isso aí é para você se familiarizar com isso daqui. Então vamos configurar clock o cristal de 4 MHz externo. E vamos começar aqui o nosso código. Essas aqui são as configurações iniciais. Quando você liga o microcontrolador, ele já vai configurar todas as portas analógicas desligadas, né? E tem
uma saída paralela que ele desabilita também, o SPI ele desabilita comparadores, voltagem de referência, pino de voltagem de referência, enfim. Então vamos fazer um código aqui para quem não está familiarizado com a linguagem C. Esse main, esse void main é a função principal, é a função que inicia. Você não pode usar outras funções com esse nome é exclusivo da linguagem, né? Então void main é uma função que vai, o teu código, quando você inicia o microcontrolador, vai começar a partir daqui, a partir desse main aqui. E como é linguagem C, ele vai rodando linha a linha até chegar no fim e parar a execução. Tudo que está dentro disso daqui ele vai rodar. E se você tiver outras funções, ele vai chamar as outras funções e por aí vai, certo? Então, o que vocês devem saber é que esse comando while aqui, o que ele é? Ele é um laço que testa uma condição. Ele fica rodando tudo que tiver dentro desse while, ele fica rodando enquanto esse while for verdadeiro. Quando essa condição aqui true, no caso, quando eu defino true e 1 é a mesma coisa, então ele é um laço verdadeiro, ele sempre vai ficar aqui, sempre vai ficar dentro desse laço, exceto se tiver alguma interrupção, alguma coisa do tipo, mas no contrário disso, ele vai ficar sempre rodando esse laço infinitamente. Se você colocar, por exemplo, aqui uma variável, você criou uma variável, né? Ele vai testar enquanto essa variável for verdadeira, ou variável igual a 10, por exemplo, se essa variável for 10, ele vai entrar nesse laço e vai ficar rodando. Quando essa variável passar para outro valor que não seja 10, ele vai sair desse laço. No caso, como não tem mais nada aqui para baixo, ele vai chegar no fim e vai parar a execução, certo? Então esse aqui é um laço que repete sempre enquanto essa condição for verdadeira, certo? Então, isso é um laço, existem outros, isso são parâmetros da linguagem C, certo? Tem outro tipo de laço que é usado, chamado for. Ele é parecido com o while, mas o que ele tem de diferente é o seguinte: vamos supor que você tem uma variável que você criou, uma variável i, ela vai receber um valor inicial, ela vai receber a variável que vai dizer quantas vezes ele vai rodar esse laço e a variável incrementando. Então assim, o que acontece? Tudo que tiver dentro deste for aqui vai ficar rodando até essa variável alcançar esse valor aqui e vai sair, ou seja, ele roda durante um período de tempo. Ele é feito para rodar durante um período de tempo e esse daqui rodar sempre enquanto for verdadeiro, certo? Então essa é a diferença entre esses dois tipos de laços de repetição. E temos o nosso if. O que é o if? Então a gente começou pelo nosso while, que roda infinitamente enquanto seja uma variável ou uma negação de um valor. Ou seja, aqui ele vai rodar enquanto isso aqui for verdadeiro. O nosso for então vai rodar uma quantia de vezes, né? E o nosso if então agora, que é muito utilizado aqui, o que ele é? Ele também testa uma condição, se ela for verdadeira, é a nossa variável, ele testa a variável e também executa o que tiver aqui dentro, mas apenas uma vez. Ele passa, como eu falei, né, nossa linguagem C, ele vai rodando linha a linha. No caso aqui ele fica rodando aqui dentro. Mas se ele sair daqui, ele vem, roda esse daqui. E quando ele chegar na próxima linha aqui, ele testa isso daqui. Se for verdadeiro, ele entra e roda o que está dentro dessas chaves aqui. E continua rodando a próxima linha, certo? Por exemplo, se eu definir se variável igual a 10, por exemplo, se ele chegar aqui e a nossa variável
está com o valor 9, por exemplo, ele vai chegar aqui e não vai executar o que tiver dentro desse if, dentro dessas chaves aqui. Ele vai pular e vai para a próxima linha. Se você tiver um próximo if aqui, ele vai testar esse também. Se tiver o próximo, ele vai testar esse também, né? E assim sucessivamente. E cada if desses, cada um desses, ele tem um implemento chamado de else. Se você não quer usar ele, não é necessário, tá? Mas ele é um implemento. Ou seja, digamos que eu tenho essa minha variável, né? Eu quero saber, digamos que eu queira escrever na tela. Digamos que a função dentro dessas chaves do if seja escrever na tela 10. Digamos que, então tem que executar quando ele passar por esse if. Digamos que não seja 10, eu quero escrever outra coisa, então eu quero escrever outra coisa no display. Então digamos que eu queira escrever que não é 10. Então eu crio então esse implemento. Se eu quiser usar o nosso else, eu uso, se não, eu não uso. Então ele também tem suas chaves, e se ele passar por esse if aqui e esse if não for verdadeiro, ele executa a negação desse if, que é o nosso else, então, e escreve, por exemplo, aqui, escreve não é 10. Digamos que ele escreve isso na tela, certo? Então, é isso aí. O nosso if tem o else, se você quiser usar. Se você não quiser usar, não precisa. Mas ele está aí para implementar o nosso if. E se no caso for 10, ele vai entrar aqui e executar isso daqui. Então, esse nosso while, esse nosso for e esse nosso if são as coisas mais importantes usadas aqui. É o que a gente mais vai estar usando. Então é importante que você saiba isso, não tenha dúvida nenhuma a respeito disso. Sobre variáveis eu vou explicar daqui a pouquinho. O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui nesse botão de ajuda. Você vai ou pressionar F12 e index aqui. E para que você saiba sobre o compilador CSS, aqui tem tudo aqui, ó, na esquerda aqui, você tem tudo, todas as funções, macro, definições, tudo o que a linguagem, que o compilador, tudo que o compilador disponibiliza, está tudo aqui, e com explicações de como usar, tá? Por exemplo, aqui o nosso fuses que a gente está usando lá. Aqui tem exemplos de como usa. Você clica em cima do arquivo e ele vai te dar a sintaxe de como usa, os elementos dela, as configurações e um exemplo de como usa, certo? Esse fuses é exclusivo para configurações dos FuseBits. São configurações importantes, tá? Se você errar aí algum tipo de fuse, talvez teu microcontrolador não funcione corretamente, então é importante você estar sabendo a respeito disso. Um fuse também pode ser um protect aqui, ou um no protect, que é para você proteger as linhas de código aí, quando você for gravar, por exemplo, e você não quer que ninguém leia. Então, tem várias configurações, é só você estar olhando aí, conferindo, que tem bastante coisa. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber. Dá uma olhada, verifica cada coisa, veja o que é, as configurações aqui. Tem coisas importantes como funções que realizam operações matemáticas para você não precisar fazer, entendeu? Retorna aqui tangente, cosseno, essas coisas matemáticas aí. Então são funções prontas que já vêm disponíveis para você, e exemplos e sintaxe de como usar. Então esse arquivo aqui é muito importante. Você vai estar vendo todas as configurações, funções aqui, ó, de 2C, input dos pino, variáveis. Então vamos ver um pouquinho sobre variáveis aqui, os tipos de variáveis do nosso compilador CSS. As definições de variáveis são assim.
Quando você definir int1, você vai estar definindo uma variável de apenas um bit, que só vai poder receber valores 0 ou 1, certo? No caso, falso ou true. Uma variável de 8 bits, que pode receber valores de 0 a 255 ou menos 128 até 127.